noite, irmãos. É sempre um sentimento meio contraditório, né? É um prazer muito grande a gente poder compartilhar o que Deus nos ensina no nosso dia a dia com os irmãos, mas ao mesmo tempo tem aquele nervosismo, né? Até porque é a primeira vez que a gente está fazendo essa atividade hoje de pregar aqui na igreja, e isso é um desafio, mas também muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai tratar de um tema que a gente já começou a visualizar. O pastor me convidou para trazer um estudo e eu pensei num tema e não falei mais nada com ninguém sobre isso e a gente desenvolveu. Só que as músicas, etc., vêm de encontro àquilo que a gente vai conversar essa noite. Então, é uma demonstração de que Deus vem agindo nessa igreja em vários aspectos, principalmente no que se refere ao estudo da palavra dele, ao estudo o que ele tem para nos dizer através daquilo, tudo que a gente vem ouvindo nos últimos tempos, tudo que a gente vem vivendo, tudo que a gente vem presenciando. São fatos rotineiros aqui, a associação daquilo que a gente vive no real com o que Deus nos fala em todos os eventos que a gente tem nessa igreja. Então, que Deus possa abençoar a nossa noite de hoje. Teremos outras atividades, a gente vai ter ensaio logo em seguida. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, em 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O nosso tema dessa noite, razões da esperança que há em vós. É muito frequente e muito comum que a gente, quando vai falar sobre Cristo, falar sobre a nossa relação com Deus, falar sobre as questões que nos envolvem, a gente fala sobre essa questão da esperança. Não que a gente deve buscar esperança, que a gente deve colocar na presença de Deus as nossas angústias, etc. Isso é uma rotina da nossa condição de cristão. Isso é um fato que ocorre em quase todas as conversas que a gente tem entre nós, que fazemos parte da igreja, e com as pessoas que não fazem ainda. É uma das maneiras que a gente convida as pessoas a participar conosco, a entender, a estudar, esse motivo, a esperança. Por que você tem esperança? Avança. E é esse trecho, né? Antes, reverenciai a Cristo e estejam preparados para mostrar a razão disso. No estudo de segunda-feira, o Vaguinho tem trazido em alguns questionamentos, falando sobre quanto que nós estamos preparados para poder mostrar às pessoas que estão ao nosso redor a necessidade de se aproximar de Cristo. Quanto que nós conhecemos e quanto que nós estamos dispostos a fazer essa interação com as outras pessoas e demonstrar isso. Qual que é o nosso grau de preparação para que elas possam não só ouvir o que a gente fala, mas, antes de mais nada, ver em nós essa esperança já manifesta. Avança. E nesse contexto, eu não sei se vocês estão vendo aí a figura, a gente tem uma ferramenta muito importante nas mãos hoje, que é as redes sociais. Essa ferramenta, ela tem dois grandes pontos que estão em pauta em quase todas as discussões. O primeiro ponto é a excelência dessa ferramenta, no que se refere ao poder que ela tem de divulgar tudo aquilo que a gente faz, todas as boas informações que a gente tem, todas as atividades e resultados que a gente obtém. Tudo isso é uma ferramenta extremamente importante, eficiente e que traz uma série de benefícios. E, por outro lado, ela é uma maneira que hoje as pessoas tendem a virtualizar a questão da fé, virtualizar
de forma muito, muito frequente a relação com Deus. De que forma que isso acontece? Através das figurinhas, através do envio da mensagem, de repassar, de divulgar. Vira praticamente um ato quase que automático. Receber uma coisa legal, ler, mas com pouca reflexão. Né? Avança. E isso tem uma coisa interessante a ser observada. Eu peguei os dados antes da pandemia para que eles não fossem contaminados, né? Esses dados não fossem contaminados pelo grande evento, por esse catástrofe que foi a pandemia. E um estudo da USP diz que o Brasil é um dos países com maior número de ansiedade. Eu não vou entrar na questão de depressão, estou falando de ansiedade, pessoas que têm uma série de dificuldades em entender o futuro, etc., medos, uma série de situações. O país é um dos grandes, um dos principais locais, por exemplo, países, por exemplo, que consome medicamentos antidepressivos, esse tipo de coisa. Avança. E também há uma divulgação bastante frequente, que é a canção que mede a felicidade de um país. Há um estudo de uma instituição que estabelece quais são os países com mais felizes. E a gente vem caindo nesse ranking. E o outro dado, avança, é esse aqui que a gente tem, que em 2020, nós, ou seja, os evangélicos, serão maioria no Brasil. Os dados do IBGE, foi feita uma projeção com os dados que foram colhidos em 2010. Então, a expectativa é que em 2020, ou seja, vai ter um censo, a gente vai ver agora, né? Nós, evangélicos, seríamos maioria no Brasil. Essas informações não são um pouco contraditórias? Se elas fossem analisadas através de um gráfico, a nossa felicidade está caindo. A nossa paz interior, que eu resumi, ou seja, com relação à ansiedade, está caindo. E o número de evangélicos está subindo. O que tem de contraditório nisso? O que a gente consegue enxergar? Mas não era o contrário? Nós conhecendo mais a palavra de Deus, as pessoas tendo mais contato com a Bíblia, participando mais dos cultos, etc. Isso não era para ter automaticamente uma melhoria na qualidade de vida das pessoas? O que está acontecendo, então? Né? Avança. São duas grandes virtudes que a gente precisa levantar. Uma é a questão da fé, que ela é primordial, e a outra é a esperança. Avança. Eu não sei, acho que foi, uns dias atrás, acho que foi a Yasmine que falou que ela gosta de ver o filho dela dormindo. E eu me identifiquei com essa situação, com essa informação, porque eu também gosto muito de ver as crianças dormindo, porque eu acho que nada representa mais uma tranquilidade do que uma boa noite de sono. Quando a gente consegue conciliar o sono, ter uma boa noite de sono, ver alguém dormindo, nos remete a uma condição de tranquilidade, nos remete a uma condição de estar tranquilo com relação ao futuro, esse tipo de coisa. É um item importante da gente lembrar. Avança. E como é que se relaciona? Há uma definição bastante clara que diz o seguinte: fé é a certeza, esperança é a expectativa. A fé é agora, a esperança é futuro. Quando a gente relaciona essas duas questões, a gente vê a necessidade fundamental de, se eu tenho fé, como é que eu exercito, como é que eu faço com que essa fé se torne a esperança de um futuro melhor, ou de resolver um problema, como a gente viu, por exemplo, nas músicas que a gente cantou hoje. Avança. A gente chega a um cenário de que a esperança é filha da fé. Se nossa fé é vacilante, se a nossa fé ela é ainda indefinida, se ela tem uma carência de ser aprimorada, a nossa esperança, com certeza, ela também tem essa carência. Uma coisa está relacionada diretamente à outra. E isso é uma coisa que a gente sabe.
não é? Próximo. E se tudo fosse tranquilo, se tudo fosse fácil, a gente seria só seguir. Mas como que a gente supera esses obstáculos? Não há uma estrada pavimentada para o cristão. Não há uma realidade que seja plena, isenta de problema. Existem uma série de dificuldades. Não, eu tenho fé, mas tenho problemas internos, tenho dificuldades, tenho carências, tenho falta de conhecimento, tenho uma série de dúvidas. Como é que eu consigo fazer com que, efetivamente, a minha condição de cristão influencie de tal forma o ambiente em que eu vivo, para que a fé e a esperança elas estejam associadas e, consequentemente, gerem aquilo que elas precisam gerar em nós: tranquilidade, esperança, uma qualidade de vida boa, sabendo das dificuldades e enfrentar com coragem. São esses pontos. E como é que a gente exercita isso? Como é que se faz isso? Seria através de um grande evento? Seria através de uma postura que eu tenho, de forma a fazer com que, não, vamos criar um grande evento, vamos fazer uma grande coisa, vou para um lugar especial, vou tomar uma atitude especial? Essa realidade, a nossa realidade, a gente precisa de um evento muito grande para que a nossa fé seja aprimorada e com ela gere uma esperança em nós? Será que isso é uma realidade? Conversando, por exemplo, com as crianças no último culto lá, a gente estava falando sobre a construção. Aí as crianças estavam discutindo, a gente estava vendo lá, eu trouxe uma planta para elas, e mostrando, e etc. E aí a gente perguntava, mas por que a gente deve construir o templo? Mas por que vocês acham que a gente deve usar todos os recursos que a gente tem, usar o dinheiro, usar o tempo, usar tudo aquilo que a gente precisa para construir o templo? E eles são muito tranquilos em afirmar que é para as pessoas conhecerem a Jesus. Basicamente isso. As crianças, unanimemente, elas expressam dessa forma. Não, a gente deve ampliar o templo para que mais pessoas conheçam a Jesus. Em suma, não há um grande evento. Pode avançar. O que a palavra de Deus nos diz? No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. E lá em Timóteos 4, de 7 a 9, mas rejeita as fábulas profanas, os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum proveito, algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Portanto, traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de crédito, de todo crédito e plena aceitação. Avança. Não tem muita coisa que se fazer. A palavra de Deus é muito simples e muito objetiva, para que nós, no nosso cotidiano, no exercício da nossa fé, são as coisas simples que nos fazem permanecer e fazer com que a nossa fé cresça. São as atividades rotineiras, é o meu exercício diário, é a pequena ação que eu falo, é a atividade de me relacionar com as pessoas, é o meio de entender o que Deus tem para me dizer através da palavra dEle, é que faz com que a minha fé seja fortalecida. Essa condição parece fácil de ser feita, né? Parece que é uma coisa tão simples. Mas, por exemplo, nós aqui, como quase todo cristão, tem uma grande dificuldade em ler a própria Bíblia. É uma realidade. A gente tem dificuldades muito grandes de sentar e examinar as Escrituras. Esse é o grande desafio que nós temos. Não é achar um meio exorbitante de ter uma revelação única com Deus. O nosso desafio maior é estarmos realizando aquilo que está ao nosso alcance, realizando aquilo que está ao alcance da nossa mão, sentar e analisar, compartilhar a palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Avança.
Porque a fé, olha só, porque o Evangelho é revelado de fé em fé. A justiça de Deus, como está escrito, é a justiça, mas o justo viverá da fé. Essa foto, ela mostra bem isso. É uma construção diária, é uma aproximação diária daquilo que a gente tem como objetivo, superando os obstáculos, uma coisa de cada vez. Tem um conceito que quando a gente tem um problema muito grande, a gente diz o seguinte: como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai conseguir resolver um problema tão grande? Resolver por partes. Nós precisamos pegar primeiro, saber em nós, uma autoanálise, uma verificação interna, o que tem contribuído para que eu não consiga avançar, que continue com essas dúvidas na cabeça, continue com problemas, etc. O que eu tenho que fazer primeiro? Qual é o primeiro ponto que eu tenho que analisar? Vamos ver a pequena coisa. Qual o primeiro passo? Qual que é a primeira ação? O que eu tenho que primeiro resolver? Uma coisinha de cada vez, um tijolinho de cada vez. E outra coisa fundamental, que diz o seguinte: que o Senhor vos faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros, para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar nos corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do Senhor, Deus e Pai, e vindo o nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Um exemplo, uma coisa que é importante destacar, por exemplo, eu saí de uma igreja tem pouco tempo, onde eu tinha um vínculo muito forte. Eu fiquei 20 e poucos anos lá na igreja, e tenho ainda um vínculo muito forte com a Monte Moriá. Lá, eu era a pessoa que recebia as pessoas, ou seja, fazia parte da igreja, e as pessoas, então, sempre, a minha vida inteira de cristão, eu tive naquele lado de receber quem chegava. Há pouco, quando eu vim para cá, eu mudei de lado, eu passei a ser recebido. E um dos pontos que me chamou a atenção, de forma muito positiva, é a receptividade que a Betânia tem com as pessoas. Isso é uma característica que hoje, posso até me chamar, nós temos como Betânia, é essa possibilidade de fazer com que as pessoas que chegam até nós se sintam abraçadas, se sintam envolvidas, se sintam participantes do corpo de Cristo. Isso é uma característica que nós aqui da Betânia temos, que precisa ser, além de ser divulgada, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque é um diferencial dessa igreja significativo. Porque é nada mais difícil, e isso eu vivi na pele, do que chegar num lugar diferente. Isso é uma coisa muito difícil de ser feita, se aproximar, se juntar e etc. E no meu caso, especificamente, lá de casa, né? Lá em casa todo mundo está bem integrado aqui, foi duas coisas que a gente adotou. Primeiro estar disponível. Isso é uma coisa que nós tivemos, não, a gente vai mudar de igreja, uma coisa que a gente precisa ter em nós aqui é estar disponível. O que significa estar disponível? Estar disponível, ou seja, se você precisar de fazer alguma coisa, faça, esteja disponível, se coloque, esteja ali para fazer alguma coisa. E isso ajudou de forma muito significativa a mim, ao Pedro, a Ana, a Cacá, essa disponibilidade, porque logo a gente começou a trabalhar, logo a gente começou a participar dos eventos, logo a gente começou a conhecer as pessoas, a interagir com as pessoas. Isso foi muito importante para nós. E isso é uma necessidade que a gente precisa ser diariamente, porque não é uma coisa que eventual, é uma coisa constante. Nós, como cristãos, se queremos efetivamente exercitar a nossa fé, fazer com que ela cresça, que a nossa esperança floresça, que a gente tenha uma relação positiva, é estar disponível.
está disponível. Não tem segredo. Não é nada está disponível para quê? Para varrer, para construir, para levar, para trazer, para carregar lata, carregar areia, igual a rapaziada foi lá em casa, ajudou lá. Isso é uma coisa muito legal. É uma característica aqui da igreja muito forte. E nós temos essa possibilidade de mostrar qual que é a razão da nossa esperança. Uma das razões da nossa esperança é que nós, como Igreja Batista Betânia, temos uma unidade muito forte. Nós nos ajudamos, a gente se compadece. O pastor, quando fala, por exemplo, daquela pessoa que está triste, não sei o quê, a gente ora, participa. E isso é uma característica muito importante. Avança. E outra coisa que é muito legal é o tipo de olhar que a gente tem sobre as coisas. É fundamental que a gente saiba e que a gente tenha em nós um cuidado muito especial da forma com que a gente olha as coisas. Eu estava numa palestra lá na escola do Pedro uma vez, e o diretor lá deu um exemplo que eu achei muito legal, que ele deu o exemplo da abelha e da mosca. Se você pegar uma abelha e uma mosca e colocar num jardim florido, lindo, cheiroso, tudo certo, a abelha vai olhar e vai procurar uma flor, procurar alguma coisa. Mas a mosca, ela vai chegar no jardim, o que ela vai procurar? Vai procurar aquilo que é ruim, que é podre, que cheira mal. Ela vai procurar alguma coisa que não presta naquele jardim. E nós precisamos ter um cuidado muito especial, porque em várias ocasiões a gente tem um olhar de mosca sobre as coisas. E isso não é uma coisa que, não, isso não acontece comigo, acontece com todo mundo. Nós precisamos ter um cuidado muito especial e ter com isso na cabeça. Qual o tipo de olhar que eu estou tendo sobre esse momento, sobre esse fato, sobre essa palavra, sobre essa condição? É um olhar de mosca, que eu só vou procurar aquilo que não é legal, ou vai ser um olhar de abelha? O que é isso? A abelha vai produzir alguma coisa, ela vai polinizar, ela vai gerar mel, ela vai contribuir de forma muito positiva com aquele ambiente. A mosca não. A mosca vai produzir mais mosca. É esse que é o desafio que nós temos que ter na cabeça. Será que eu estou sendo abelha ou estou sendo mosca? E eu já falo para vocês, em muitas ocasiões eu tenho um olhar de mosca. Eu tenho que me sacudir a cabeça e falar assim, não, tem que parar com isso. Eu tenho que ter um olhar de abelha, contribuir, achar o que é bom, fazer com que é bom aumente, polinizar o positivo, gerar produto importante, gerar um mel, né? Então, isso tudo é uma coisa muito legal da gente ter. Por quê? Porque se eu quero convencer as pessoas e dar a elas a razão da esperança que eu tenho, como é que eu posso fazer isso se o meu olhar é um olhar de mosca? Esse é um cuidado que a gente precisa ter muito especial. E o próximo slide mostra bem isso. Eu gosto muito dessa foto, porque o olho desse menininho, ele realmente tem uma expressão muito forte. E o pastor, esse dia atrás, falou desse versículo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Esse cuidado, rapaziada, a gente precisa ter com muito cuidado sobre isso. A gente estava conversando lá na roça sobre a construção, esse tipo de coisa, e há uma unanimidade sobre a relevância disso, há uma unanimidade sobre a importância disso, e há também uma necessidade de nós todos estarmos envolvidos na obra como um todo. Que obra é essa como um todo? Uma integralidade, porque a obra não é só construir parede, a obra é colocar dentro dessa parede pessoas, é fazer com que essas pessoas tenham o alimento sólido e perfeito,
isento de qualquer coisa que não seja oriunda da palavra de Deus. Isso é fácil? Não é fácil, porque se fosse fácil, esse número crescente de evangelhos que o Brasil apresenta, daria em nós, ou seja, a população brasileira, uma outra realidade, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus diz o seguinte, né, que a gente até cantou: ainda que a figueira não floresça, esse tipo de coisa, eu vou estar tranquilo, o meu sono estará preservado, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei para onde que eu vou, eu tenho certeza da minha salvação. A fé que eu nutro diariamente nos cultos, a fé que eu nutro diariamente na conversa e no trabalho com meus irmãos, o exercício dessa fé por meio de obras e etc, me dá a segurança de dizer que, apesar de tudo, apesar de qualquer árvore, eu estarei na presença do Senhor. E isso é que vai dar às pessoas a chance de participar conosco dessa esperança que há em nós. De entender que, por mais dificuldade que nós temos, ou tenhamos, ou que a gente venha a participar, a gente está seguro. Por quê? Porque a palavra que eu recebo, ela é uma palavra oriunda do Senhor. O exercício que eu faço, ele é feito em parceria, em comunhão com meus irmãos, e a obra que eu construo, ela é segundo a vontade de Deus. Então, finalizando, próximo slide, uma mensagem para a gente. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que andeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, que essa palavra possa edificar vocês, como edificou a mim, que ela possa contribuir para todos nós com essa necessidade, com essa fundamental relevância que tem a minha função, a minha missão de convidar as pessoas que participem conosco dessa esperança. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Vamos orar para que Deus preserve em nossos corações essa palavra. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos essa oportunidade, agradecemos esse momento, pelo Senhor ter falado conosco, Senhor Deus, através da sua palavra. Que ela, Senhor Deus, permaneça nos nossos corações, que os versículos que aqui foram expostos, que as considerações feitas, que vieram do Senhor, sejam, Senhor Deus, para agradecimento único e exclusivamente seu. Que o seu poder do seu Espírito esteja abençoando essa igreja, como tem estado, esteja com o pastor, esteja conosco, os membros, para que nós possamos, Senhor Deus, estar na sua presença, ter do Senhor a construção rotineira da nossa fé e, consequência, esperança firmada. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Moscas ou abelhas? Amém. Que legal. A esperança é filha da fé. Que palavra, que bom a gente poder ouvir, né? Obrigado, Marcelo, por trazer essa reflexão às nossas vidas. Tenho certeza que voltaremos para casa mais esperançosos. E também críticos, pensando por que o número de evangélicos cresce e não diminui a ansiedade e a violência e tudo mais que a gente, né, lê e ouve por aí. Que isso possa nos fazer refletir também. Talvez estejamos inchando e não crescendo. E é importante que cresçamos na esperança também, na fé do nosso Senhor. Amém, queridos? Que coisa boa. Fique em pé no seu lugar, querido. Nós vamos orar encerrando o culto dessa noite. Estamos encerrando um pouquinho mais cedo hoje. Propositalmente, nós vamos ter um ensaio agora também da peça, da cantata da Páscoa. Então, também é proposital. E queremos agradecer você por estar aqui. Quantas pessoas, como é bom te ver aqui também às quartas-feiras. E quarta que vem a gente continua os nossos estudos em 1 Reis. Não falte, para que a gente aí não continue na nossa pegada também dos nossos estudos em Reis, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por essa reflexão. Obrigado, Deus, porque podemos sair daqui, Deus, nos perguntando sobre qual é o tipo de visão que estamos tendo a respeito da vida, a respeito de onde estamos, a respeito da igreja, do teu reino, a respeito de tudo
que presenciamos. Que possamos, ó Deus, multiplicar a beleza do mel, do doce, e podermos juntos, ó Deus, como pessoas que são como abelhas, que procuram ali, Deus, o bom momento do jardim, aquele néctar, ó Deus, e a questão especial das flores, e não buscar coisas mortas, podres, e que apenas vão nos atrapalhar, ó Deus, na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a ter como explicar e dar razão, ó Deus, da esperança que há em nós, como aprendemos e vimos tantos textos bíblicos aqui, que nos apontando e nos ensinando a respeito da fé que nós precisamos também ter em Cristo Jesus o tempo todo. Obrigado, Deus, pela vida do Marcelo Gama, que nos ensinou nessa noite, que nos trouxe a reflexão. Que o Senhor continue a usar o teu servo, bem como toda a sua família, como o Senhor tem feito até aqui. Obrigado por todos que se encontram aqui nesta noite, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações. E agora, que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Estamos assim nos despedindo dessa noite. Até domingo, para o nosso almoço especial. Estaremos juntos aqui. Vamos com Deus.